Pessoal, então, agora, antes da gente iniciar, a gente retornar para a parte de diagnósticos, né, para alguns métodos de diagnóstico, vamos nos concentrar mais fazer uma ilustração sobre análise de resíduos, né, e como que a gente pode se comportar, tá? Como que eles podem se comportar, como que a gente pode avaliar, né? Bom, então eu tenho aqui no R, deixa eu só ver se deixa eu só ver se tá 16 aqui, acho que tá razoável para enxergar, né? Se vocês estiverem com dificuldade para enxergar, vocês me avisem, tá? Bom, pessoal, então, para esse estudo aqui, é interessante a gente baixar esses dois pacotes, tá? O pacote HNP, né, que é do Rafael, que é o Rafael Moral, né, que é um amigo meu que estudou comigo na pós-graduação, né, hoje ele é professor lá no departamento lá da Irlanda. E esse pacote aqui, StatMod também, que a gente vai estar utilizando para algumas medidas aí, tá? Então é interessante baixar esses dois pacotes aí. O HNP, né, que é o Half Normal Plots, tá? Da onde que a gente pode fazer envelope simulado. E esse StatMod aqui, a gente vai utilizar ele em algumas situações aqui, né? No ajuste aqui, para a gente pegar, para a gente conseguir extrair aí os modelos, os resíduos quantílicos, né, no contexto do MLG, tá? Bom, então vou colocar uma semente aqui, né, porque muitos desses estudos aqui a gente vai estar gerando, tá? Vou estar fazendo algumas simulações, né? Então, vou colocar uma semente aqui para que vocês possam também estar acompanhando e chegando numa mesma simulação, né? Tá? Então, a gente vai simular alguns dados, pessoal, para a gente poder ajustar um GLM com a distribuição Poisson, tá? Com a distribuição Poisson. Então, para isso, eu vou construir da seguinte maneira. Primeiro, a minha covariável aqui, né? Ela será, então, 200 valores, tá? Da uniforme 0,5, né? Então, essa aqui será a minha covariável, tá? Então, a X, né? Tá aqui, ó, 200 valores da uniforme 0,5, né? Então, ou seja, os valores estão variando entre 0 e 5, e o meu Y, né, que é a minha variável resposta, vão ser 200 valores, só que a média, né, que é o lambda, tá? A média é o lambda, né? Eu vou escrevê-lo dessa maneira, tá? Eu vou escrever dessa maneira aqui, isso como sendo o ESP de 1,5 menos 2x mais 0,4x quadrado, né? Ou seja, a gente está aplicando, né? Se a gente linearizar aqui esse modelo, ou seja, aplicar o log aqui, né? Na média, o log de mi aqui, ficaria uma equação de segundo grau, né? Então, observa que vai ter uma relação quadrática aí entre x e y, né? Entre a média, entre o log da média, né? E os valores e o preditor linear, aí vai ter uma relação quadrática, né? Tá? Eu quero fazer justamente isso. Então, foi por isso que eu escolhi esse termo aqui, tá? Então, fazendo isso, né, se vocês pegarem aqui, tá, vou pegar só a cabeça aqui dos dados, né? Então, esses são os valores. Se vocês quiserem colocar todos que o Y dá aula, seria esses valores aqui, tá? Então, esses valores, né, como a gente sabe, são contagens, porque a Poisson são contagens, então tem zeros, tem uns, 2, 3, você encontra os 6, 5, vários valores aí, tá? Claro que vão estar dependendo aqui do Y, né? Então, uma primeira coisa, a gente pode fazer, então, aqui um gráfico, né, para a gente observar qual é o comportamento de Y e X. Mas já dá para a gente saber se a gente está simulando, né? Então, o comportamento desse gráfico vai ser um comportamento que vai aparentar
uma curva, uma equação de segundo grau, né? Que tem o termo x² aqui. Tá? Então, fazendo aqui por esse gráfico, esse plot, né, a gente pode usar dessa maneira, né, y, o tio x, e a gente está verificando os pontos aí, tá? Então, fazendo isso, olha só. Então, tá aqui, ó. E esses são, né, o comportamento, ó. Então, esse aqui, opa, vamos dar um zoom aqui. Então, esse aqui é o comportamento. Ó. Observem, né, que ele tem um comportamento aqui, ó, tipo, típico de uma equação de segundo grau, tipo de uma parábola aqui, ó. Uma função de segundo grau mesmo, né? X e Y. Tem esse tipo de comportamento. Tá? Né? Aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Ó? Eu vou criar uma curva, tá? Uma curva, curva que é justamente a pela qual a gente simulou os dados, né? Para ver, então, como seria esse ajuste aí, tá? Então, criando uma função aqui, né? Uma função de x, que é esse próprio termo que a gente gerou os dados, né? E depois, traçando uma curva, a gente vê o comportamento, por exemplo, de uma curva, aí se a gente tomasse a média, né? Se a gente tomasse só a média, tá? Então, qual que seria a média, né, essa média aqui, né? Como que ficaria a curva? Então, tomando só a média aí, x, a gente teria essa curva aqui, né? Talvez essa curva, uma curva que possa explicar esses dados aí, né? Tá? Apesar que a gente vê algumas variabilidades aí, né, inerentes aí, tá? Então, é evidente que a gente não observa uma relação linear entre y e x, né? Acho que isso está claro. Mas, vamos primeiramente, então, pensar no seguinte, ó, imagina que eu queira pensar, num primeiro momento, ajustar um modelo com a resposta normal, né? Já pode ajudar a explicar esses dados aí. Então, eu vou fazer um ajuste, que eu vou chamar de ajuste 1, um GLM, tá? Com Y, só que ao invés de eu ajustar, então, para Y a um modelo de regressão simples, né? Eu vou estar usando, né? Vamos dizer assim, um outro termo para as covariáveis, né? Eu vou estar usando um termo polinomial. Então, essa função poly x2, né? Significa que eu estou usando, então, uma equação de segundo grau, né? Um termo quadrático, porque a gente sabe que é um termo quadrático, né? Pelo gráfico aí da relação de x e y já é possível ver. Mas vou estar usando, então, a família gaussiana, né? Então, no MLG, para entrar com a distribuição normal, a gente tem que usar, então, a família gaussiana, tá? Então, fazendo isso, né? Olha o que a gente encontra, fiz o ajuste, tá? Não me interessa muitas estimativas, nada, né, nesse momento. Então, aqui, ó, eu vou usar depois esse comando, que é plot com o nome do modelo. Esse plot me dá o quê? Alguns gráficos de resíduos, tá? Esse comando aqui, o plot, do nome que você atribuiu ao modelo, me dá os gráficos de resíduos, tá? Então, são, em geral, 4 gráficos que ele solta. Ele solta o gráfico dos resíduos pelos valores ajustados, o QQQ-plot, ele também avalia, ele vai avaliar os resíduos estudentizados, né, padronizados, a raiz quadrada dele, pelos valores ajustados, e também vai avaliar um outro gráfico, que seria já um gráfico de influência, tá? Utilizando uma medida que chama de distância de Cook, né? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, usando isso, ele nos dá aqui, ó, o gráfico, né? Então, veja bem o que a gente observa desse gráfico, né? Então, desse gráfico, né, eu vou melhorar ele aqui, tá? Desse plot, vou colocar aqui um igual a 19, né, e um ponto, vou colocar 1.3 aqui, para ficar melhor a visualização. 1.3 acho que é muito forte, 1.1 acho que está bom. Tá, então, olha só, a gente tem essa situação, né?
Então, o que a gente observa? Se a gente olhar para o QQQ norm, né, que aqui ele está usando ó, o resíduo de Pearson, né, padronizado, no caso da distribuição normal, a gente vê que, ó, claramente, né, você tem alguns pontos aqui que são pontos que ele está atribuindo, né, que está saindo, né, desse traço aqui e dá a entender que isso não está seguindo distribuição normal. Além disso, nós temos esse problema aqui, né, quando a gente avalia os resíduos, os nossos resíduos pelos valores ajustados, então a gente está vendo, parece que uma tendência para cá, né, então tem algo, não parece ser aleatório isso aqui, né? Tem uma tendência aqui para baixo, ou quando a gente olha para aqui, parece algo um pouco estranho, né, e tal. Então, o que acontece? Quando a gente olha aqui para os gráficos à esquerda, né, esses dois, então eles estão evidenciando o quê? Que a variância não é constante, tá? A variância não é constante, parece que está tendo uma tendência. E, além disso, esse gráfico aqui está indicando uma distribuição assimétrica, né? Porque ele está saindo muito, né? Principalmente aqui em cima, ó, ele sai demais aqui, né? Então, uma ideia poderia se fazer o quê, né? Já que a gente está trabalhando aqui, o quê? Será que, tudo bem, não tem distribuição normal, mas será que se eu utilizar um gráfico, fazer um gráfico, um Ralph Normal Plot com um envelope simulado, para a gente ter uma melhor apreciação dos resultados? Porque, assim, parece que não tem distribuição normal. A gente poderia até avaliar se a gente faz um teste de normalidade. Por exemplo, eu vou pegar aqui, né, os resíduos, tá? Vou pegar os resíduos aí do ajuste 1. Claramente, o p-valor está indicando que não tem normalidade esses resíduos, tá? Mas a gente pode fazer o Ralph Normal Plot, né, com um envelope simulado. Então, existe o pacote que eu falei para vocês, né, que é o pacote aqui, ó, esse pacote aqui, né, o HNP, então precisa baixar ele, né, e ele tem essa função, ó, a função HNP, né, que significa Ralph Normal Plots. Então, aqui eu vou colocar, como que a gente faz? Você coloca o nome do seu modelo, né? Eu posso printar, ó, como verdadeiro, quantos pontos estão fora das bandas de simulação que ele vai criar. E aqui é só mais estética, né? Tentar deixar ele um pouco mais bonito ali, tá? Então, gerando isso, né? Deixa eu apagar aqui. Gerando, olha só, pessoal. Ele gerou aqui para nós o Ralph Normal Plot, ó. Observem que o Ralph Normal Plot, ó, então ele vai de zero, né? Ele parte da origem, tá? Ele parte da origem. Então vejam só como muitos pontos estão fora, né? Muitos pontos estão fora do intervalo, basicamente todos, ó. De 200 pontos que nós temos, né, que são os 200 resíduos, 152 estão fora, ou seja, uma taxa de 76%. Então é extremamente extremamente fora dessas bandas, né? Então, nunca nós conseguiríamos considerar isso, né, como bem ajustado, um modelo bem ajustado, tá? Então, a gente não pode considerar isso como um modelo bem ajustado, né? Tá na cara que ele está fora, que está indicando já uma distribuição assimétrica, né? Se a gente fizesse, ao invés do Ralph Normal Plot, o Normal Plot, né, que seria o QQQ Plot, isso daqui iria fazer uma barriga, né? Ia fazer tipo uma curvatura aqui, ó, tá? Né? Indicando, né, para o lado negativo também aqui, né? Então, não tá bom. Né? Então, como a gente observa aqui o componente do resíduo, os resíduos, né, oscilando na sua maioria aí fora do envelope, e evidencia que o modelo não está bem ajustado. Mas vamos tentar extrair, então, os resíduos quantílicos, tá? O resíduo quantílico é dado por esse termo aqui, ó, Q-resid, né? Então, ele vai me dar aí os resíduos quantílicos, e daí a gente pode tomar os valores ajustados e fazer o gráfico, tá? Então, isso daqui é os resíduos quantílicos. Né? E aqui os valores ajustados.
ou preditos, né? E o predict ou fit de velhos, tanto faz, né? Então, fazendo aqui os resíduos, né, ó, a gente pode verificar se isso que a gente chamou de resíduo, será que tem realmente distribuição normal? Vou fazer um Shapiro aqui para ver, ó. Não, acho que ele foi... Vou fazer um Shapiro Wilk aqui para ver se tem... Ó, ele não acusa normalidade, pessoal. Então, dá para saber que o modelo está errado, né? Porque esse resíduo, esse sim, para o modelo estar correto, ele tem que acusar normalidade, né? Mas fazendo aqui um estudo ó, dos modelos ajustados, né? O gráfico de resíduos pelos valores ajustados, ó, o que a gente tem aqui, né? Resíduos vezes valores ajustados. Ó, a gente tem esse comportamento, né? Um comportamento que aparenta, né, não ter uma variância constante, tá? Aparenta não ter uma variância constante aqui, tá? Né, parece ter uma tendência aqui, ó, né? Ele começa pequeno e vai aumentando aqui, né? Já fazendo aqui, então, o que é, o que é plot, né? Porque, teoricamente, ele deveria ter distribuição normal para esses resíduos, ó, a gente vê que ele não tem distribuição normal, né? Para esses resíduos, tá? Então, se a gente poderia usar aqui, né, esse gráfico aqui para avaliar, né? Então, ou seja, a variância é constante e não tem distribuição normal, né? Então, ou seja, de fato, o modelo não está bem ajustado, tá? Então, não é porque você tem muitos dados que você está trabalhando que isso vai seguir distribuição normal, tá? Isso não tem nada a ver, né? Então, a ideia é considerar o que? A distribuição Poisson, já que a gente está trabalhando com uma contagem, né? Mas vamos considerar, então, a primeiro de tudo, a Poisson com umas especificações incorretas para o preditor. Ou seja, o ajuste ser desconsiderando o termo quadrático, tá? Então, vou usar a ligação canônica e o ajuste seria esse GLM dessa maneira aqui, tá? Né? Então, fazendo um ajuste 2 aí, fiz o ajuste 2, e aqui eu já vou fazer o plot, tá? do ajuste 2, né? Ou seja, o gráfico de resíduos aqui, né? Me dar gráficos. Vou fazendo aí os gráficos de resíduos. Olha só o que ele aparentou aqui, pessoal, ó. Ó, o gráfico de resíduos desse formato aqui, né? Ó, resíduos versus valores preditos, né, ajustados, dessa forma, né? Quando você padroniza os resíduos, né, a gente observa, né, que ele tira a raiz quadrada, tá? Então, aqui é os resíduos de Pearson, ó, padronizados, né, vezes a raiz quadrada, você vê que ele melhora um pouco a tendência, né? Ainda tem uma variação, né, mas já está um pouco melhor. Mas aqui é claramente, né, você vê que é uma distribuição que não chega próximo da normalidade, mas também a gente nem espera muita normalidade aí, né, nesse caso. Né? Mas esse termo aqui, ó, né, tá muito estranho, né, tá muito estranho aqui, tá? Se a gente fosse extrair, né, depois a gente vai ver como extrair esses resíduos, a gente pode também estar comparando isso com essa variável, né, que é onde a gente vai precisar ter essa inclusão, né, a inclusão aí de um termo superior, né, ou seja, esse gráfico aqui também já nos leva a crer que a gente precisaria ter um termo quadrático aí e tal, né, ou seja, está sendo um termo muito estranho aqui. Beleza, né? Então, assim, o gráfico, o que ele pode revelar aqui? Né? Ele revela que existe a necessidade de um termo quadrático. Né? Se você quiser fazer
um Half Normal Plot, né? Então, um HNP com envelope simulado, né? Para ver, olha, tudo bem, a gente sabe que não tem normalidade isso, mas às vezes com o envelope simulado ele pode buscar, né? Ele pode buscar. Então, vamos ver o que ele faz para esse ajuste 2. Opa, não, vamos sair aqui, ó. Então, para o ajuste 2, olha só o que ele faz. Também é o que não está bom, né? Então, olha só, você tem aqui de 200 pontos, 67 estão fora do intervalo. Né? 67 estão fora do intervalo. Então, isso daqui, né, não tá bom. Em geral, pessoal, a gente considera assim, se até 5% dos pontos estiverem fora, né? A gente está pensando aí num percentil de 95%, tá? Então, ou seja, dando 67 pontos fora do intervalo, está extremamente ruim isso, tá? Não tem nem o que falar, né? Então, ou seja, tem diversos problemas aí com esse modelo aí, tá? Diversos problemas aí com esse modelo. A gente pode também fazer lá os resíduos quantílicos, né, para o ajuste 2, tá? E verificar isso aqui, fazendo o gráfico de resíduos versus valores ajustados, e o que é norme, né? Então, fazendo isso, ó, olha só, a gente vê novamente, né, que aqui tem uma tendência, tá? Tem uma tendência, né, a variabilidade está um pouco diferente, e aqui também a gente vê que o gráfico não é normal, né? Não segue uma distribuição normal. Aqui tem um problema sério, aqui, né? Tem um problema sério. Tá? Então, agora a gente vai tentar incluir esse termo quadrático, né? Então, inserir o termo quadrático no modelo de Poisson é colocar um polinômio, tá? Aqui, x, né? Colocar esse polinômio aqui. Né? E vou estar utilizando a ligação canônica, né? Pensando nesse ajuste 3. Tá? Então, um ajuste 3, com esse modelo aqui. Aqui não. Então, a partir disso, a gente pode pensar aí no modelo, né? Então, olha só. Quando a gente plota isso, pessoal, os resíduos, né? Observe o seguinte, tá? Observem aqui, por exemplo, né? Nessa parte, nos resíduos, os resíduos versus valores ajustados, né? Ele corrigiu aquela parábola, parece que tinha aqui, né? E observem que eles já estão um pouco mais aleatórios, né? Você já vê uma variação muito menor do que a gente tinha. Ó, se você pegar para cada valor aqui, ó, predito, né? Você já vê uma variação muito menor, né? Do que, tomando como tendência essa linha vermelha, né? De que talvez a variância esteja mais próximo de ser uma constante agora, né? Do que ter, de fato, uma tendência aqui. Né? Quando você olha para esse gráfico, você fala, isso daqui não tem distribuição normal. E, de fato, não tem. A gente não está esperando normalidade aqui. Existem 3 pontos que a gente poderia investigá-los, né? Talvez como pontos que estão se destacando, porque você tem resíduos altos aqui, né? Então, a gente teria que investigar. Então, a melhor forma de investigar isso daqui é justamente fazer o quê? É justamente a gente fazer um Half Normal Plot, né, com envelope de simulação. Tá? Então, eu vou fazer aqui para o ajuste 3, um Half Normal Plot com envelope de simulação. Tá? Então, fazendo isso, ó, deixa eu rodar aqui de novo. A gente vem, ó, olha só. A gente vem agora, a gente observa que não tem nenhum ponto fora do intervalo, das bandas, né? Nenhuma
nenhum ponto, nenhum resíduo, né, vamos dizer assim, fora dessas bandas, nenhum componente do resíduo fora. Ou seja, do total de 200 pontos, todos estão dentro, ou seja, e isso configura que um ajuste está bem ajustado, tá? Bom, então assim, olha só, né, a gente tem, então, que todos os pontos estão dentro dessas bandas, né? Então, de fato, ó, a gente pode considerar aqui que esse modelo 3 está bem ajustado, como era para estar, né? Porque a gente simulou, né, um modelo Poisson quadrático, tá? Então, assim, a gente vê que os resíduos estão dispersos, né, em quase a sua totalidade, no interior do envelope, que é o comportamento esperado para um bom ajuste, tá? Além disso, a gente pode trabalhar, então, aqui, ó, com os resíduos quantílicos, né? Então, fazendo aqui os resíduos quantílicos, tanto os valores ajustados quanto o que é plot, né? Opa, deixa eu... Uma coisa saiu errada aqui. Tanto o que é plot, ó, ele já me dá algo desse sentido, tá? Então, assim, o que a gente vê aqui, ó? Aqui parece, né, que ó, esses pontos já estão mais próximos, tá? Já estão mais próximos, né? Não vão estar, né? Talvez tenha uma distribuição normal, né? Parece ter, né? Aqui tem um certo problema que a gente precisa investigar. E aqui, ó, os resíduos, os valores ajustados como já estão mais espalhados, né? Como tem que ser, tá? Então, os resíduos quantílicos aí. A gente pode verificar, então, aqui, para esse caso, por exemplo, se tiver uma dúvida ali, né, utilizar um teste de Shapiro-Wilk, tá? Para a gente ver se realmente, de fato, tem normalidade, ó, e quando você faz o teste de Shapiro-Wilk, você vê que H0, né, você não rejeita H0, então, de fato, esses resíduos seguem distribuição normal, né? Ou seja, seguir distribuição normal nesse contexto dos resíduos quantílicos aleatorizados implica que o modelo está bem ajustado, tá? Implica que o modelo está bem ajustado. Ok? Bom, antes da gente partir para outras, para a parte lá da Deviance, eu vou estudar agora uma simulação, né? Então, assim, vocês podem se perguntar, mas como que chega, né, por exemplo, nesse resultado aqui, né? Como que a gente chega, né, porque eu só estou fazendo isso por meio do pacote, tá? Como que a gente chega nesse resultado? Deixa eu só sair desse formato. Como que a gente chega nessas bandas aqui, né, nisso daqui? Como eu falei para vocês, essas bandas são formadas, né, a partir de simulação, né, da simulação dos resíduos. E aí a gente espera que os valores dos resíduos estejam aqui dentro, né? Então, como que a gente faz isso? Ó? Então, vamos verificar isso por um exemplo, né? Então, uma simulação, né, da distribuição dos resíduos pegando esse resíduo aqui, ó, componente da deviance ou componente do desvio, que é o mais utilizado, né? Então, a gente vai considerar aqui dados, né, vamos supor, um ajuste de um GLM que segue uma distribuição, uma variável resposta, segue distribuição binomial, e a gente vai utilizar a ligação canônica, que é o logito, tá? Então, a gente tem os dados aqui, ó, XY, tá? Né? Foi algo aí que eu tomei aí, tá? Então, o Y, né, são dados binários, como a gente pode ver, né? Beleza, então, compilei os dois aqui, vamos ver como que é a relação, então, né? O plot aí do X e do Y, tá? Então, ele fica algo meio assim, né? Porque ou vai ser 0 ou vai ser 1, né? O Y, certo? Então, você tem lá, o X são vários valores, né? Para cada valor de X, ou ele é 0 ou ele é 1. Então, ele fica nessa cara aqui. Então, se a gente fosse avaliar, né, fazer o ajuste, a gente faz um ajuste simples, né? É o GLM, tá? Chamei só de ajuste aqui. É o GLM, né?
e x, tá? Aparentemente aqui, acho que não tem nenhum motivo para a gente usar uma outra função que não seja a identidade aqui, né? Que não seja x, tá? Não, eu digo, não tem nenhum outro motivo para usar o termo quadrático ou qualquer outro tipo de especificação. E a família binomial, né? Lembra quando a gente não especifica a função de ligação aqui, está indicando que a gente está tomando logito, né? Tá. O que é norma, então? Né? Bom, beleza, a gente fez o ajuste, tá, pessoal? Aqui está o ajuste. Então, só para vocês terem uma ideia, olha como que é o que é norma, né, dos resíduos aí. Vai seguir distribuição normal? Não, não é esperado, né, porque a gente tem, porque lembra que o componente do desvio, o resíduo componente da deviance, não é esperado, não tem boas aproximações com a distribuição normal. Olha só como que fica aqui, ó, aqui e aqui, né? Quando você faz o que é plot. De fato, não tem. A gente pode até confirmar isso, tá? Se quiser, via um Shapiro-Wilk, né? Via um Shapiro-Wilk, tá? Então, via Shapiro-Wilk aí, ó, a gente pode confirmar que, ó, isso não segue distribuição normal. Né? Isso não segue distribuição normal. Acho que, assim, nem precisaria, né? Tá na cara que olha só como que é esse comportamento. Tá? Mas então, o que a gente pode pensar, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer essa pergunta, ó. A distribuição dos resíduos claramente não tem boa aderência à distribuição normal, acho que está claro isso. Mas será que isso implica que o modelo não se ajusta bem aos dados? É possível fazer essa afirmação? Será que só olhar para os resíduos é determinante para a gente falar, ó, se ele não tem distribuição normal, então não se ajusta bem aos dados? A gente sabe que não. Porque já por primeiros princípios, por construção, né, a gente sabe que os resíduos, o componente do desvio não tem boa aproximação para normal. Então, como que a gente vai investigar esse fato? Né? Então, a gente vai investigar, para investigar, então, a adequação do ajuste, né, com base no gráfico de resíduos, a gente vai analisar, então, a distribuição dos resíduos, tá? Ou seja, nessa aplicação, né, no cenário em que o modelo está corretamente especificado, né? Ou seja, a gente está supondo aí que ele está corretamente especificado. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando uma simulação, ou seja, a gente vai simular esses resíduos várias vezes, né? E criar bandas aqui, né? Algumas bandas aqui, e verificar se esses pontos aí estão dentro dessas bandas, por exemplo, tá? Então, para isso, eu vou pegar aqui, ó, usar esse comando simulate, né? Então, esse comando simulate, ele simula coisas, né? Eu vou chamar aqui de novo y, né, que vai ser a minha nova variável resposta, que vai ser um valor, uma simulação, né, a partir a partir das respostas, né, dos modelos, do valor ajustado do modelo, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, peguei, ajustei, e esse novo y, então, ele vai armazenar em um vetor de resposta simulado a partir do nosso modelo, ó. Tá aqui, ó. Né, que vai ser, só zeros e uns, né? Lembra que y é zeros e uns aqui, tá? Então, assim, agora, o que a gente vai estar, como que a gente vai estar trabalhando com isso, né? A forma da gente fazer essa simulação, né? Por exemplo, a gente poderia fazer um novo ajuste, tá? Poderíamos fazer um novo ajuste. Então, ó, vou fazer o ajuste dos valores simulados, né? Então, eu uso como variável resposta os valores aqui simulados, né? Que seria o novo y, tá? Então, venho aqui, ajusto, e vou aqui verificar como que fica, então, o que é norme, né? O que é norme para esse caso aqui, o que é plot aí, né? Então, olha, ele deu algo bem parecido, né? Deu algo parecido. Se a gente olhar, né, aqui, ó, escapando, né, dá algo aí um pouco parecido, talvez, né? Não, a gente sabe que dá diferente, né? Que é algo diferente aí. Mas também não segue a distribuição normal, né? Não é tão parecido assim, não. Mas também não segue a distribuição normal.
Mas o que acontece? Ó, os resíduos, então, não seguem distribuição normal. Só que nesse caso, né, o que a gente vai fazer, então? Né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, então, e vai simular agora, por exemplo, um número grande de vezes. Aqui eu só repeti eu simulei um único conjunto de dados, né, que foi o Y novo. Agora a gente vai fazer 100 vezes isso, tá? E depois plotar num único gráfico os resíduos produzidos aí por cada ajuste. Tá? Então, para isso, eu vou criar essa função aqui, esse for que vai de 1 a 100, em que eu estou procurando estudar agora 100 simulações. Né? Vou simular 100 vezes esse modelo aí que foi ajustado. Então, meu novo Y agora, né, eu vou estar simulando aí a partir do ajuste do meu modelo, né, eu vou chamar de ajuste sim aqui o GLM, né, que vai ser um GLM novo, e um Q1 aqui seria quem? Seria o QQQ plot, né, porque é isso que a gente está fazendo, tá? Vou estar fazendo o QQQ plot, né, dos resíduos aí para cada um desses ajustes, tá? E aí vou estar plotando os pontos, né? Aí vou estar plotando os pontos tanto para X quanto para Y para a gente estar avaliando, né? Então, quando a gente faz isso, pessoal, ó, eu pego aqui e vou gerar, olha só o que vai acontecer, ó. Ele me gerou, olha só, vários, né? Ele me gerou ó, vários resíduos aqui, tá vendo? Todos esses daqui são as simulações, né, que eu tenho para esse resíduo, né, para esse, né, para vários modelos, desculpa, são os resíduos para cada simulação, né, simulação 1, 2, até a centésima simulação. E disso, pessoal, a gente poderia criar a banda aqui, né? Então, você poderia criar uma banda aqui, tá? Que poderia vir assim, né? Para cá, isso aqui vindo para cá, tá? E aí você plotar o seu, né? O seu normal plot aqui com os quantis para ver se o seu resíduo vai cair aqui dentro, né? E o que a gente observa? Ó, sob essa base de resíduos simulados, a gente plota, então, né, os resíduos originais produzidos pelo modelo que está sob investigação. Então, chamei de QOrigin, né, de original, vai ser o nosso QQplot, QQnorm, né, e os pontos ali dentro. Ó. Então, olha só onde estão os pontos, pessoal. Então, a gente observa que os pontos caem exatamente lá dentro, né, em cada uma dessas faixas. Aqui tem 100 simulações do primeiro resíduo original, outras 100 do segundo, 100 do terceiro, e veja como que ela cai dentro, né? Então, se a gente fizesse bandas, a gente observaria que, né, os resíduos originais estariam dentro das bandas, né? Então, é isso que a gente toma como primordial, né? Observa que os resíduos produzidos pelo modelo são absolutamente compatíveis com os resíduos simulados. Então, a gente tem uma forte evidência de que esse modelo está corretamente especificado, né, se ajustando bem aos dados. Se você quiser fazer um HNP, né, ou seja, não utilizando esse, tá, pessoal, porque esse daqui é o normal plot, né, observa que ele vai aqui de -3 a 3, o half normal plot ele iria de 0, né, a partir daqui. Então, ficaria desse tipo, ó. Observa aqui, num half normal plot, né, que vai de 0 a partir do 0 na origem, olha só, todos os pontos estão dentro aí do intervalo, né? Então, que configura que o modelo está bem ajustado, tá? Então, esse que é o sentido aí da gente estar fazendo isso, tá? Ok. Tá. Bom, pessoal, aqui depois tem que eu deixo para... eu fiz aqui só uma simulação, né? Tem uma simulação aqui bem simples, que é do resíduo quantílico aleatorizado, tá? Mas isso eu deixo para vocês verem, verificar melhor, que a gente já tem que usar o pacote Gamals, né? Porque ele não tem implementado já para as funções do GLM, né? E no Gamals é um pouco diferente como que a gente atribui, como que a gente chama de distribuição normal, como que a gente chama os valores da gama, de outros. Então, eu deixei aqui, depois vocês podem dar uma olhada,
como que isso dá certo, né? Mas no final das contas, a gente vai plotar um histograma, e esse histograma tem que seguir a distribuição normal, tá? Então, só vou rodar aqui, e a gente acaba tendo isso, né? O histograma, aparentemente, tem uma distribuição normal e tal. Mas vocês podem verificar isso com mais calma aqui, né? Olhar ali os argumentos do pacote Gamos para ver que realmente isso daqui dá certo, tá? Bom, pessoal, então isso daqui foi alguns estudos, né, que eu trouxe aí para vocês de valores simulados, né, para a gente observar o que dá para se fazer na análise de resíduos, né? Como que a gente pode olhar para a análise de resíduos, tá?